Bom dia! Nesse vídeo, vamos responder a duas perguntas. A primeira é: quais são as escalas de medida de temperatura e como elas são construídas? E a segunda, como converter a temperatura em uma escala para qualquer outra escala? Vamos então trabalhar para adquirir essas duas habilidades. Primeiramente, temos uma pergunta: o que é a temperatura? Vamos a uma resposta bastante simplificada. O que sentimos na nossa pele, como a temperatura, quente ou frio, por exemplo, é uma medida relacionada com o grau de alguns tipos específicos de vibração das moléculas em um material. Se você quiser uma definição mais precisa do que essa, sugiro que faça uma consulta à internet. Por exemplo, sugerimos que, no YouTube, você procure por um vídeo com a busca aos seguintes termos: What is temperature? E MIT OpenCourseware, como está escrito aí no vídeo. E assista. É um vídeo muito bom e muito ilustrativo. Mas há também outros vídeos menos complexos, mas também muito bons. Nesse vídeo, nós vamos discutir as seguintes escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine e Remy. Claro que a pronúncia desses nomes depende da língua em que eles são falados. A escala Celsius é baseada em uma escala desenvolvida primeiramente por Anders Celsius. Anders Celsius era um astrônomo sueco. Foi professor da Universidade de Uppsala por muitos anos e fez várias contribuições à ciência durante sua vida. A escala Celsius foi aperfeiçoada ao longo dos anos. E antigamente ela era chamada de escala centígrada. Então, em vez de 10 graus Celsius, se dizia 10 graus centígrados. Em 1948, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas adotou formalmente o grau Celsius, em homenagem a Anders Celsius. O termo grau centígrado é ainda usado, especialmente pelas pessoas mais velhas, porém, com frequência cada vez menor. Vamos então conhecer a escala Celsius. Vemos aqui uma representação gráfica da escala Celsius. Temos duas temperaturas de referência, as duas medidas ao nível do mar, ou seja, à pressão de uma atmosfera. As duas temperaturas de referência são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Um sensor de temperatura é chamado de termômetro. Se você quiser, então, calibrar um termômetro, você pode usar duas temperaturas de referência. No caso da escala Celsius, o sensor pode ser colocado primeiramente em uma mistura de água e gelo. Ao nível do mar, essa mistura tem a temperatura de 0 graus Celsius. E para se obter o segundo ponto de referência, o termômetro pode ser colocado em um recipiente com água em ebulição. E essa água fervendo terá a temperatura exata de 100 graus Celsius. E podemos então fazer duas marcas no nosso termômetro. Uma vai corresponder a 0 graus Celsius e a outra a 100 graus Celsius.
Então, teríamos algo como ilustrado aqui. Aqui, tentamos ilustrar um termômetro de bulbo. Temos aqui duas marcas. Essa aqui embaixo de 0 graus Celsius e essa aqui em cima de 100 graus Celsius. Feito isso, podemos fazer marcas intermediárias entre 0 e 100 graus Celsius, fazendo marquinhas de forma a termos 100 divisões entre 0 e 100 graus Celsius. Então, aqui no meio, entre 0 e 100 graus Celsius, nós teríamos a temperatura de 50 graus Celsius. Aqui na posição de 1/4 acima de 0 graus Celsius, seriam 25 graus Celsius. Podemos também, claro, ter temperaturas negativas. Aqui, por exemplo, poderia ser, digamos, menos 5 graus Celsius, e aqui, acima dos 100 graus Celsius, poderíamos ter, por exemplo, 105 graus Celsius. E depois que tivermos feito as marcas, teremos um instrumento como esse aqui, por exemplo. Peço que vocês parem o vídeo e examinem com calma. Mas, como todos já sabem, existem vários tipos de termômetro, como este aqui, por exemplo, um antigo termômetro de mercúrio. Ele só mede a faixa de temperaturas que ocorrem no corpo humano, entre 35 e 42 graus Celsius. Esse termômetro não é mais usado em muitos países, inclusive o Brasil, por usar uma substância considerada tóxica, que é o mercúrio. Porém, foi muito usado ao longo da história e eu considero um exemplo de um instrumento com um design muito bonito. E existem muitos outros tipos de termômetro, como, por exemplo, este termômetro de ponteiro e este termômetro bimetálico em espiral. Agora, vamos falar sobre o padrão para a escrita da unidade graus Celsius, que é o padrão definido pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas, localizado na França. Aqui está mostrada a representação da temperatura de 21,5 graus Celsius, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Note que na língua inglesa nós usamos o ponto decimal e na língua portuguesa a vírgula. O termo grau é representado por este círculozinho aqui antes da letra C maiúscula. Então, a representação do grau Celsius é feita por este círculozinho aqui, seguido pela letra C maiúscula. E assim, o grau Celsius é representado por essa combinação desses dois símbolos. Assim, é importante atentar para um detalhe importante. De acordo com a Convenção Internacional, entre o último dígito, no caso aqui, o dígito 5, e o símbolo de grau, deve ser inserido o espaço de um caractere em branco. Dessa forma, essa grafia está incorreta, porque não há um espaço entre o último dígito e o símbolo de grau. Vamos então corrigi-la? Então, aqui temos agora a grafia correta. Agora, vamos apresentar uma outra escala muito utilizada, a escala Fahrenheit.
A escala Fahrenheit foi criada por Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele foi um físico, inventor e fabricante de instrumentos dinamarquês. Porém, ele nasceu na cidade de Danzig, que está na atual Polônia. Ele foi um pioneiro da termologia e realizou grandes contribuições à ciência e à tecnologia. Ganhou a vida como um fabricante de instrumentos científicos. Ele criou a escala de temperatura que leva o seu nome. A unidade da escala Fahrenheit é o grau Fahrenheit. A indicação desse grau é feita com esse pequeno círculo suspenso, seguido pela letra F de Fahrenheit. Aqui vemos a representação da temperatura de 21,5 graus Fahrenheit na língua inglesa e na língua portuguesa. Note que na língua inglesa é usado o ponto decimal e na língua portuguesa a vírgula. Note também que na Convenção Internacional para a Grafia da Temperatura em Fahrenheit deve sempre haver um espaço entre o último dígito numérico e o círculo que indica grau, como mostrado aqui na figura. Agora, vamos discutir a escala Fahrenheit. Ainda há muita discussão sobre como Daniel Fahrenheit elaborou essa escala. Porém, não vamos discutir esses detalhes e vamos nos concentrar em como a escala é entendida hoje. Para isso, peço que vocês examinem com cuidado essa figura, especialmente a parte em preto dela. Aqui do lado direito, nós temos a escala Celsius, que nós já estudamos. Aqui temos a temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde ao ponto de congelamento da água. Aqui temos a temperatura de 100 graus Celsius, que corresponde ao ponto de ebulição da água. E aqui seria uma temperatura C que nós queremos converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Agora, vamos falar sobre a escala na esquerda, que é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit é ajustada de forma que, na temperatura de congelamento da água, o valor da escala é exatamente 32,000 graus Fahrenheit. E nessa escala, a temperatura de ebulição da água é igual exatamente a 212,0000 graus Fahrenheit. E aqui nós temos uma temperatura que vamos chamar de F, que é a temperatura que vamos converter de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa. Note que essa definição é a definição mais atual da escala Fahrenheit, que é ligeiramente diferente dos valores para a escala original. Mas a mudança é muito pouca. Ela só torna os valores de referência de congelamento e ebulição da água mais exatos e facilita a conversão dos dados. Ok, agora vamos discutir a conversão para um lado ou para o outro entre essas duas escalas. O método que vamos apresentar aqui é muito simples e pode ser usado para converter entre quaisquer duas escalas de temperatura. No método, vamos usar o conceito de proporção. Para isso, vamos definir 4 segmentos. O primeiro segmento é este aqui, e eu pergunto para você, qual é o valor desse segmento? O valor desse segmento, é claro, é dado por F menos 32.
ou seja, o valor da temperatura F, que é a que queremos converter, menos 32 graus Fahrenheit. Vamos então indicar este segmento por esse arco vermelho aqui. O segundo segmento envolvido é este aqui, e vamos representá-lo por este arco vermelho aqui. E eu pergunto para vocês, qual é o valor numérico deste segmento? O valor é 212 menos 32 graus Fahrenheit, ou seja, 180 graus Fahrenheit. Agora vamos para a escala Celsius, aqui à direita. O terceiro segmento é este, indicado por este arco vermelho, e o comprimento dele é igual a C menos 0 graus Celsius. O quarto segmento é este aqui, indicado por esse arco grande vermelho, e o tamanho dele é 100 menos 0 graus Celsius. Vamos então agora à nossa proporção. Podemos dizer que este segmento está para esse segmento, assim como esse segmento está para esse. Ou, dito de outra forma, este segmento dividido por este é igual a este segmento dividido por este. Então, fazendo os cálculos, obtemos esta fórmula aqui. Para simplificar mais ainda, podemos dividir os dois denominadores por 20 e chegamos à seguinte expressão. Então, esta é a fórmula de conversão entre Fahrenheit e Celsius. Procure memorizar essa fórmula, mas, mais importante, se certifique que você entendeu esse método das proporções, pois ele pode ser útil para outras conversões. Vamos discutir agora algumas aplicações práticas. Nós temos aqui a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Se você quiser converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, basta, nesta fórmula, isolar do lado esquerdo o Fahrenheit. Passa para o lado direito o 9, multiplicando, e o 32 somando. Então, vamos chegar nesta fórmula aqui. Muito simples. E para converter uma temperatura que está em Fahrenheit para Celsius, basta isolar a variável C, passando o 5 multiplicando para o outro lado, e chegamos a esta fórmula. Agora, vamos fazer um exercício. Converter a temperatura de 36,5 graus Celsius para graus Fahrenheit. Por favor, parem o vídeo, façam o exercício e retornem. E então, pessoal, chegaram a um resultado? Aqui está. Basta substituir a temperatura em Celsius pela letra C e fazer os cálculos. O resultado é 97,7 graus Fahrenheit. Como 36,5 graus Celsius é uma temperatura típica para o corpo humano, então agora vocês sabem a temperatura típica do corpo humano em graus Fahrenheit.
Vamos fazer mais um exercício. Agora, converter 70 graus Fahrenheit para graus Celsius. Vamos lá? Pare o vídeo, faça o exercício e então retorne. Então, foi esse o resultado que você obteve? Se sim, ótimo. Se não, tente novamente. Esse resultado é interessante porque 21 graus Celsius é considerada uma temperatura confortável ambientalmente. E agora você sabe qual é essa temperatura em Fahrenheit, em torno de 70 graus Fahrenheit. Pessoal, vocês sabem onde é usada a escala Fahrenheit? Por muito tempo, a escala Fahrenheit foi o padrão oficial de temperatura para países de língua inglesa. Porém, a partir de certo ponto, quase todos esses países adotaram o sistema métrico. Ou seja, adotaram a escala Celsius ou a escala Kelvin. Uma exceção entre esses países foram os Estados Unidos, que mantiveram o sistema inglês tradicional. Então, nos Estados Unidos, o que é usado no dia a dia ainda é o sistema inglês, tanto para a temperatura, a escala Fahrenheit, quanto para outras medidas. Então, para aplicações do dia a dia, são usadas unidades como graus Fahrenheit, pés, polegadas, milhas, libras e outras. Porém, na literatura científica, os Estados Unidos utilizam o sistema métrico, ou seja, utilizam a escala Celsius. Agora, vamos discutir a escala Kelvin. O criador da escala Kelvin foi Lord Kelvin. O nome real dele era William Thomson e Lord Kelvin era, na verdade, um título honorífico. Lord Kelvin foi uma criança prodígio e um verdadeiro gênio da ciência e da engenharia. Trabalhou como professor da Universidade de Glasgow, na Escócia, e foi o primeiro cientista britânico a ser elevado à Câmara dos Lordes. E foi aí que ele passou a ser chamado de Lord Kelvin. Kelvin era o nome de um rio que passava perto do seu laboratório de pesquisa na Universidade de Glasgow. Proponho que você pare o vídeo e examine essa impressionante lista de contribuições de Lord Kelvin, um verdadeiro gigante da ciência. Vamos agora discutir a escala Kelvin. Vemos aqui 3 escalas: a Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin. Aqui vamos comparar a escala Celsius e a escala Kelvin. O que motivou a criação dessa escala por Lord Kelvin foi a percepção de que existe uma temperatura mínima possível. E nessa temperatura não haveria absolutamente nenhuma vibração nas moléculas do material. E Lord Kelvin foi capaz de determinar essa temperatura com precisão. E essa temperatura, na escala Celsius, era de menos 273,15 graus Celsius. Então, Lord Kelvin definiu que o 0 grau, que é a menor temperatura dessa escala, seria 0. E esta seria a menor temperatura possível. E por isso,
essa temperatura foi denominada zero absoluto. Vamos então representar uma temperatura na escala Kelvin pela letra K, que é a primeira letra de Kelvin. Lord Kelvin também definiu que o espaço entre dois valores sucessivos na escala Kelvin, por exemplo, 10 graus Kelvin e 11 graus Kelvin, seria o mesmo espaçamento da escala Celsius. Então, uma variação de temperatura de 1 grau Kelvin seria a mesma que a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Aliás, deixe-me fazer uma correção. Como a temperatura é absoluta, não se usa grau para representar Kelvin. Então não se diz 100 graus Kelvin, se diz 100 Kelvin. E não se usa o símbolo de grau, que é essa bolinha em sobrescrito. Como então podemos converter um valor C em Celsius para um valor K em Kelvin e vice-versa? Observe aqui que as temperaturas em Celsius e em Kelvin para o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, tem uma diferença de exatamente 273,15. E essa diferença ocorre também para a temperatura de ebulição. Então, para converter uma temperatura em Celsius, basta somar o valor de 273,15 e o resultado aparecerá em Kelvin. E o oposto também vale. Se você tiver uma temperatura em Kelvin, para converter, basta subtrair 273,15 do valor em Kelvin. Assim, a conversão é muito simples. Só relembrando novamente, a temperatura em Kelvin não usa o símbolo de grau Kelvin. Então não existe 10 graus Kelvin. Existe 10 Kelvin. Vamos falar agora na escala Rankine. A escala foi inventada por William John Rankine. Ele foi um engenheiro mecânico escocês que fez importantes contribuições também na engenharia civil, na física e na matemática. E foi professor da Universidade de Glasgow. Por favor, leiam essa frase com atenção. A escala Rankine é o equivalente para a escala Fahrenheit da escala Kelvin. Ou seja, o zero da escala Rankine é a temperatura do zero absoluto. Assim como acontece na escala Kelvin. Entretanto, a escala Kelvin usa como unidade um intervalo equivalente à escala Celsius. Ou seja, uma diferença de 1 Kelvin é igual à diferença de 1 grau Celsius. Já na escala Rankine, a diferença de 1 Rankine é igual à diferença de 1 grau Fahrenheit. E agora eu tenho um desafio para você. Sabendo que o intervalo de 1 grau da escala Rankine é igual ao intervalo de 1 grau da escala Fahrenheit, deduza a fórmula de conversão
da escala Fahrenheit para a escala Rankine e também da escala Rankine para a escala Fahrenheit. Pare então o vídeo, faça a dedução e depois volte ao vídeo para conferir. E então, encontraram essas fórmulas? Se não, uma forma fácil é encontrar a temperatura do zero absoluto na escala Fahrenheit. Aqui nós temos a temperatura do zero absoluto representada em várias escalas: 0 Kelvin, 0 Rankine, menos 273,15 graus Celsius. E eu pergunto, qual seria a temperatura do zero absoluto na escala Fahrenheit? E a resposta é simples. Bastaria converter a temperatura em Celsius do zero absoluto para Fahrenheit. E o resultado é esse mostrado aqui. E agora é bastante fácil deduzir aquelas duas fórmulas do exercício. A escala Rankine é usada na engenharia em modelos computacionais de transferência de calor, em que a escala Fahrenheit é usada. Vamos discutir agora a notação da escala Rankine. Uma notação muito usada é essa com o símbolo de grau e a letra R, grau Rankine. Quando, além da escala Rankine, é usada também no mesmo trabalho a escala Rémy, é comum usar as letras RA em conjunto com o símbolo de grau. Outra representação também usada não utiliza o símbolo de grau. Em vez disso, utilizam apenas a letra R ou a letra RA, sem o símbolo de grau. Alguns pesquisadores preferem usar essa forma porque, assim como a escala Celsius, a escala Rankine também é uma escala absoluta, que se embasa no zero absoluto. Entretanto, isso depende um pouco do gosto de cada um. Por fim, vamos falar sobre a escala de temperatura Rémy. Ela foi criada por René Rémy, um entomologista e escritor francês. Ele realizou muitas contribuições à ciência e à tecnologia e criou a escala termométrica Rémy. A escala Rémy é muito simples. Por favor, parem o vídeo e comparem a escala Rémy com a escala Celsius. Você deve ter notado que as duas se baseiam no ponto de fusão e no ponto de ebulição da água. Na escala Rémy, a temperatura de 0 grau é a mesma que a temperatura da escala Celsius. Ela ocorre no ponto de fusão da água. Então, o 0 grau Rémy corresponde ao 0 grau Celsius. Porém, na escala Rémy, o ponto de ebulição não assume o valor de 100 graus, e sim de 80 graus. Então vocês puderam observar aqui a semelhança entre as duas escalas. E eu gostaria de propor a você um desafio. Usando o método das proporções, deduzir a fórmula de conversão da escala Celsius para a escala Rémy e também a fórmula de conversão da escala Rémy para a escala Celsius. Peço então que vocês parem o vídeo, deduzam essas fórmulas e depois retornem para conferirmos. E então, conseguiram chegar a esta fórmula? Se não, tentem de novo.
Podemos simplificar esta fórmula, multiplicamos dois lados por 20 e chegamos a essa expressão mais simples. Então, obtivemos uma fórmula que permite converter de Celsius para Remy e de Remy para Celsius. Agora, para praticar, pare o vídeo e faça esses exercícios. E, em seguida, retorne para conferirmos. Confira aqui os resultados e repita se necessário. Agora, um comentário sobre o uso da escala Remy. Ela já foi bastante utilizada no passado. Aparece, inclusive, mencionada em vários livros de literatura, por exemplo. Porém, caiu em desuso com a adoção de novas escalas. E hoje, a escala Remy é ainda utilizada de forma limitada em alguns países, especialmente em algumas indústrias de alimentos. Aqui temos uma lista das habilidades necessárias após o estudo deste vídeo. Você deve entender como cada escala é definida. Você deve entender e ser capaz de usar o método para deduzir as fórmulas de conversão entre todas as escalas que vimos aqui, que são as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine e Remy. E a melhor forma de garantir que você adquiriu essas habilidades é fazer a lista de exercícios associada a este vídeo. Recomendamos então fortemente que você faça então os exercícios. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.